Estreando o programa Ponto de Vista, o deputado federal Evair de Mello, do partido PP, e quem acompanha a entrevista comigo é o jornalista Wanderson Amorim, nosso editor do aquinoticias.com. Deputado, como é que você está? Elias, toda a equipe que trabalha com você, obrigado pela oportunidade. Nós estamos, na verdade, trabalhando muito, né? Essa questão das sessões remotas da Câmara. Nós estamos trabalhando os números, nós estamos produzindo, na verdade, quase 200% a mais do que se produzia quando a sessão era presencial. Isso é resultado também da necessidade e da urgência dos temas, né? Muitas etapas acabam sendo, os textos acabam sendo avocados diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados. Isso faz com que ganhe agilidade e tempo. Inclusive, eu sou o autor do projeto que tramita na casa para que possamos exercer mais ainda essa produção legislativa virtual. Claro, naturalmente, tem muitos temas na casa, no Congresso Nacional, que não traz impacto financeiro, impacto tributário, que permite uma agilidade. Então, nós esperamos, os textos já tramitavam antes da pandemia, eu espero agora, depois que voltar a pandemia, poder dar agilidade, e assim o parlamento produzir no ritmo que está produzindo. É intenso, né? As sessões começam muito cedo, trabalhando à noite, mas dada a necessidade também, é preciso fazer quase que um plantão para entregar, do ponto de vista legislativo, a autorização que o Executivo precisa para poder trabalhar. Como é que é ser deputado federal dentro de uma crise de saúde, uma crise econômica e uma crise política hoje? Como é que é ser deputado federal nessas três crises aí, no meio dessas três crises? Assim, Elias, é uma pergunta que eu tenho tratado até muito desse tema, né? Mas eu disse, você imagina que eu estou indo por 5 anos e meio de mandato, né? Eu assumi em 2015 o primeiro mandato e agora, agradeci muitos capixabas, eu retornei. No primeiro mandato eu peguei impeachment, peguei cassação do Cunha, peguei terceirização, reforma trabalhista, as 2 denúncias do Temer, né? Sem considerar seca, sem considerar a febre amarela, o tema da importação de café, que foi muito duro para mim na época. E aí, naturalmente, quando vira para esse mandato agora, a gente já pega a Previdência, em cima da Previdência pega, naturalmente, a questão dessa pandemia. Eu digo que eu fiz um treino no mandato passado, de certa forma, que assim, a experiência ajuda, viu, Elisa? É intenso, é muita responsabilidade, a cada dia que passa mais, como disse, eu vivi esse longo período, essa turbulência política brasileira, né, dos últimos anos, das reformas necessárias, o debate no Congresso, os processos de impeachment, das denúncias, tanto contra o presidente da Câmara, quanto também o presidente da República. Eu tenho vivido, Elias, 5 anos e meio aí muito intenso na Câmara. Então, eu acho que assim, tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com a mente muito boa, tem que estar focado, tem que estudar muito, né, e realmente saber o rumo que você quer ir, aonde você quer chegar, para que essas coisas que acontecem no meio do percurso não te tire da direção que você espera. Então, assim, são dias intensos, são dias de muita pressão, porque tem pressão de todos os lados. Nós temos uma pandemia que está posta aí, tem o desafio da economia, que é monstruoso. Então, eu digo assim, vale assim, dedicação, tá concentrado, tá focado no trabalho, né, tá atento, tá lendo tudo, muito cuidado, porque é muita notícia ao mesmo tempo. Então, são dias desafiadores. Eu digo que, encerrado esse período, a gente espera que essa pandemia passe o mais rápido possível, mas, passada a pandemia, nós temos o desafio das reformas estruturantes que tem continuado no Congresso Nacional, naturalmente, para que o Brasil possa dar o salto que a gente tanto espera, precisa e merece. Temos o desafio da reforma administrativa, temos o desafio da reforma tributária, né? E outra, tem o saneamento básico para ser votado ainda no Senado e possa virar uma lei, implementar esse texto ao Brasil. Então, eu digo assim, tem que estar... nós estamos no pique máximo, na rotação máxima, mas com a cabeça boa, focada e centrada, sem perder o rumo. Nós não vamos, hipótese alguma, perder o rumo naturalmente daquilo que a gente almeja, que é realmente você fazer um Estado mais leve, é você incentivar o emprego, incentivar a renda, para que as pessoas com a renda possam ter a sua dignidade. E no momento igual a esse, saber que você precisa realmente você ter o Estado necessário. Você tem que ter um Estado ágil, né? Um Estado que saiba onde as pessoas estão. Né? Essa pandemia tem mostrado para poder, ao longo da história, o Estado brasileiro se organizou muito mal. E quando o cidadão efetivamente precisa dele, você percebe que é um Estado lento, é um Estado caro, é um Estado burocrático.
né? E quando vem uma pandemia igual a essa, com a necessidade que se tem de atender rápido as pessoas, o Estado não consegue dar a resposta. Nosso Estado é um dinossauro, né? Ele é uma montanha. E você operar com a burocracia. Eu digo que a metade do que nós estamos produzindo no Congresso esses dias são autorizações burocráticas. São coisas que poderiam já tá desburocratizado, né? Tá simplificado, para que realmente você possa atender o cidadão na velocidade que precisa e merece. Olha o drama que você tem aí, um assunto que trata muito assim, são os tal dos recursos carimbados, né? Todo mundo quis proteger o seu cantinho e todos os recursos públicos eles são carimbados. Então, o prefeito hoje tem um recurso de uma secretaria, ele não pode mover para outra porque a Constituição, porque a tramitação por lá. Então, assim, esse é o estado caro brasileiro, né? O recurso é para saúde, para equipamento, e o drama do prefeito naquele momento é custeio, ele não pode fazer um remanejamento interno. O Estado é a mesma coisa, o governo federal é a mesma coisa. Então, tudo isso é tantas certidões, é tanto documento, é muita burocracia, isso fica caro, isso atrasa o Estado e não consegue, faz com que você não consiga entender as pessoas. Então, assim, esse é o desafio dessa agenda, que a pandemia está nos mostrando da real necessidade de deixar assim, o serviço público mais leve, mais solto e mais preparado para atender a pessoa com a urgência que for necessária. Evair, você disse que teve a oportunidade, né, de ser parlamentar na gestão de Dilma Rousseff, né, durante o período da gestão de Dilma Rousseff e de Michel Temer, pessoas com pensamentos diferentes. E hoje você está lidando e faz parte da base do presidente Jair Bolsonaro, um presidente com um pensamento totalmente diferente dos dois últimos gestores. Como você vê essa atuação hoje do presidente Bolsonaro? Até porque é um presidente mais explosivo, que fala o que pensa, é aquele gestor que bateu, levou. Olha, eu honestamente não tenho dificuldade de relacionamento, tendo visto que o presidente tem personalidade forte, mas se mostra um homem, aos meus olhos, né, uma pessoa que tem uma boa intenção, que tem, na verdade, é um homem muito simples, né? Você percebe no próprio jeito dele ser no dia a dia. Mas tem o mérito de ter montado não o time de ministério, montou uma seleção. Talvez dos últimos, eu particularmente acompanhei os últimos governos do Brasil, né? O Brasil tem que ter orgulho do quadro de ministros que o presidente Jair Bolsonaro convocou e estão trabalhando para o Brasil. Então, isso é isso que me dá segurança e a certeza. E isso vai fazendo esse meio termo. O presidente é um homem que fala o que pensa, ele tem o jeito próprio de ser, e tem mérito na sua caminhada política, porque nós tivemos o hábito ao longo da história de nós, depois que a pessoa é eleita, que ganha a eleição, ela muda o discurso, ela muda as posições, e isso a gente fica esperando isso. Não, mas agora você ganhou, você tem que mudar o discurso, você tem que... Não, o presidente da República, eu tenho uma posição muito particular, né? Eu acho que eu respeito porque eu atuei com ele como parlamentar. Nessa mesma linha, fez uma campanha eleitoral nessa mesma linha, então portanto, assim, eu acho não é justo. O presidente tem que mudar agora porque ele é presidente da República. Estamos precisando de parar com esse velho costume nosso, que uma vez você é eleito, você vai mudar a sua rota de vida, você vai mudar o seu comportamento. E tem um ministério, eu digo que eu convivo perto deles, um ministério invejável. Você olha para o currículo do Tarcísio da Infraestrutura, né? Você olha para o currículo da Tereza Cristina da Agricultura, Bento Albuquerque da Minas e Energia, quando você olha para o currículo e para a história da vida do mercado financeiro de um Paulo Guedes, quando você escuta, por exemplo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Quando você pega o Marcos Ponte da Ciência e Tecnologia, você vai navegando por currículo e por história de gente realmente de muita competência. E esse Brasil, a gente está tendo pouca oportunidade, os ministérios estão trabalhando assim intensamente, né, com muita responsabilidade, com essa visão de respeitar o Estado brasileiro, mas de fazer o enfrentamento dos processos burocráticos que tem que ser feito. Então, eu acho que estamos no caminho, na direção certa. A pandemia do coronavírus não estava no nosso radar até bem pouco tempo atrás, mas eu acho que a seriedade desses ministros, a integridade desses ministros, o comprometimento dele está fazendo com que o Brasil passe por isso com muita responsabilidade. Também é preciso ter responsabilidade, não é hora também de você ser insano e simplesmente você cair no liberalismo dos recursos públicos de forma que você possa comprometer as gerações futuras. Mas, deputado... Então, eu acho que o conteúdo, o equilíbrio
né, a capacidade técnica dos ministros do governo Bolsonaro tem permitido com que o Brasil crie um horizonte de ter responsabilidade nesse momento e dar um passo à frente quando for necessário, quando passar a crise da pandemia. Mas, deputado, o senhor mesmo acabou de dizer que Bolsonaro ele montou uma seleção. Nessa seleção, ele perdeu 2 jogadores agora, o ministro Mandetta da Saúde e o ministro Moro. O que houve com esses 2 jogadores? Deixaram de ser craques? Não compuseram mais com essa seleção que ele montou? Ou estava traindo o time? O que aconteceu realmente com esses 2 craques dessa seleção que foi montada pelo Bolsonaro? Eu acho que claramente teve um desgaste a relação. Eu tenho uma visão um pouco diferenciada do que a gente escuta no nosso dia a dia, mas nós temos que lembrar que o Brasil já foi campeão do mundo com o Pelé se machucando no segundo jogo, e o time continuou jogando. Em outros momentos do futebol, porque o futebol é muito presente no nosso dia a dia, nós já nos habituamos e sabemos que isso é possível. Eu acho que teve ali um conflito de entendimento e aprendi que a vida segue. No Brasil, o que não falta são bons currículos, são gente realmente competente para poder ocupar esses cargos. O ministro Mandetta, por exemplo, é um amigo pessoal, foi parlamentar comigo no mandato passado, mas quando você olha o currículo, o comprometimento, até a forma silenciosa do ministro trabalhar, você realmente vê que o Brasil é um grande campo de talento. Então, eu acho que foi bem recomposto o time. São desfalques que não estavam esperados, mas precisou de fazer uma troca durante o jogo. Trocamos essas peças e a vida que segue, porque eu acho que quem assumiu também tem competência e tem currículo, como tantos outros brasileiros teriam competência de ocupar esses cargos. O Brasil não pode ficar refém de um de outro, sempre falando ou no nosso futebol, ou na política brasileira. Tem gente com competência, com currículo para tocar com maestria, ser o órgão e aquilo que for. Acho que nesse contexto vale o conjunto da obra. E eu estou confiante que o conjunto da obra vai dar um passo à frente, sim. No momento onde as peças estão sendo repostas, no governo, seria o momento de ampliar o espaço para outros partidos, para outros apoiadores, para ter uma base de governabilidade? Não é aquela questão do toma lá da cá, mas abrir para pessoas técnicas de outros partidos, para deputados, para outras siglas? Quando você olha, por exemplo, uma votação polêmica, igual foi a Previdência, por exemplo, você mostra que tem um alinhamento, sim, do Executivo com o governo para fazer aquilo que tem que ser feito para o Brasil que dá certo. Eu digo porque eu acompanhei, por exemplo, algumas nomeações do governo quanto a ministro, e foram nomeações de currículo. Foi coincidência, por exemplo, a Tereza Cristina e o Mandetta ser do mesmo partido do DEM, por exemplo. Vou citar um caso específico, até porque a ministra Tereza Cristina, o nome dela foi referendado ao presidente por um caminho diferente daquilo que foi o partido político. Então, eu acho que você tem que ter referências. Você percebe, vou voltar a dizer, na reforma da Previdência, quando precisava de uma votação de números para poder votar, eu percebo esse entendimento. Então, não é questão meramente de arranjo partidário. Todos os partidos têm bons talentos que podem ser convocados, mas também tem um parlamento muito maduro, tem um parlamento muito, muito responsável, e a gente está muito alinhado realmente com essa disciplina do próprio governo de fazer as coisas continuarem seguindo na direção que precisa. Você pega, por exemplo, hoje o ministro Rogério Marinho, que foi o secretário-geral da Previdência. O Rogério é um ex-parlamentar nosso, é um quadro brilhante. Então, você percebe que tem um time realmente que está muito coeso, que está debatendo, participa intensamente dos debates em Brasília, e o governo realmente tem dado respaldo naquilo que for necessário para que possamos avançar com muita responsabilidade. Naturalmente, essa discussão acaba acontecendo em todos os dias, mas o que vale é o resultado. E a gente aprende muito em Brasília que, enquanto a oposição bate, o governo vota. Então, tem todo um debate, tem toda uma grande discussão, mas quando aquilo realmente é sério, que precisa de ser feito, o parlamento e o governo estão alinhados, na sua maioria, para entregar o resultado que a gente precisa e quer. Deputado, nessa crise pandêmica, a gente vê nitidamente que os governadores hoje vão, de um lado, seguindo aí a OMS, que é a favor do isolamento, da quarentena. Já o presidente da República, nitidamente, ele nunca escondeu isso,
ele é contra, ele acha que as pessoas deveriam voltar a trabalhar, ele vai para a rua, ele aperta a mão, ele abraça o povo. Afinal de contas, quem está errado nessa história aí? A OMS, os governadores, ou o presidente Bolsonaro, ou os dois estão certos? Onde que a gente pode ver hoje qualquer um dos dois aí que realmente está confundindo a população? A população tem uma parte que acha que tem que ficar em casa, que acha que tem que ficar no isolamento, e a outra parte está indo para a rua dizendo que não, o presidente está na rua, eu também vou estar na rua. Como é que o senhor me diz a respeito dessa questão? O grande problema é que, na questão de saúde pública, nós descobrimos que o serviço brasileiro não estava preparado para poder lidar com a pandemia desse tamanho. Quarentena não é cadeia, quarentena não é o isolamento total de todos. Eu citei alguns exemplos nas minhas redes sociais e no meu dia a dia, por exemplo, da experiência que nós temos no setor da agropecuária de conviver com a questão da quarentena, que não é pouca coisa. Quando você pega a avicultura, e a experiência é assim mesmo, você pega a avicultura, a suinicultura, a fruticultura principalmente, nós temos uma experiência de longos caminhos já percorridos para poder conviver com essa possibilidade de fungo, vírus e bactérias do setor da nossa agropecuária. Nós percebemos que o Serviço de Saúde brasileiro nunca se preparou para poder viver um momento igual a esse. E, na dúvida, saiu a competência já está definida de prefeitos e governadores. Realmente faltou uma estratégia do enfrentamento. E aí, na dúvida, fizeram a estratégia tipo assim, aquartela todo mundo, fecha todo mundo, porque em outros países também acabaram cometendo os equívocos. Eu sempre fui muito crítico a esse modelo, porque quarentena é estratégia, e a estratégia não é simplesmente você fechar a porteira. Eu sempre defendi que desde final de janeiro para fevereiro nós já deveríamos ter iniciado um processo da higienização das nossas cidades. Nós tínhamos que ter feito os portais sanitários em todas as cidades desde início de fevereiro, porque isso também seria pedagógico. Nós deveríamos ter começado desde o início, isso a saúde não tratou. Nós já deveríamos estar de máscara, usando máscara, até no sentido pedagógico, desde o início de fevereiro. Então, os estados e municípios brasileiros demoraram a receber essa orientação técnica de como se preparar para poder, efetivamente, você tratar a quarentena. Do ponto de vista do isolamento total, há controvérsias. O doutor Aloysio Falquetto, por exemplo, que é um doutor, professor da UFRGS de 40 anos, ele é muito crítico a esse modelo. Eu tenho ouvido especialistas de todos os lados e de todas as posições. Mas, de certa forma, eu acho que o sistema de saúde pública brasileiro não estava preparado, e nunca se preparou, nem a própria academia nossa. Faltou, efetivamente, no sentido da palavra, homens e mulheres preparados a nível nacional para poder tratar um tema igual esse. De certa forma, que cada um expressa o seu sentimento, expressa essa sua visão, expressa um posicionamento. Eu vou na linha que nós realmente, a nível de Estado e de municípios, nós somos muito mal orientados pela questão de saúde, nós demoramos demais começar com as ações preventivas. Agora é que eu estou vendo, por exemplo, os corredores sanitários de entrada e saída das nossas cidades, nas divisas dos nossos estados. O uso da máscara, que é um mecanismo de proteção, que não é só de agora. Para quem convive, por exemplo, em países, para quem convive com a Ásia em algumas oportunidades, sabe que a máscara é um utensílio do dia a dia muito usual. Então, diante dessa dúvida, eu acho que mandaram fecha tudo, para tudo. Mas isso tem consequências também, até porque, do ponto de vista... Eu tenho estudado muito sobre isso, até para poder aprender. Eu sempre cito o doutor Aloysio Falquetto, até recomendo, inclusive, que se faça um debate com ele, porque é um pesquisador de 40 anos, um infectologista respeitado no Brasil todo. Ele trata dessa questão da necessidade de fazermos essa imunização, ele chama do rebanho, essa é a palavra, não é nenhuma palavra no sentido animal, mas é do rebanho, para essa convivência. Assim é a quarentena que a gente faz em outras culturas ou com outros animais também. Então, eu acho que, para poder finalizar, eu digo que está todo mundo com a melhor intenção possível. O que nós erramos foi que o sistema de saúde público brasileiro não estava preparado para ter uma estratégia de entrada, passagem e saída da pandemia igual a essa.
Bom, deputado, hoje tem uma discussão muito importante que é a questão da ajuda, o socorro aos municípios, esse aporte de 60 bilhões de reais. Só que há contrapartidas, né? Entre elas a proibição de reajuste de salários e benefícios por servidores públicos até 2022, né? Com exceção daqueles que atuam na área da saúde, segurança pública e das Forças Armadas. Também a questão da progressão de carreiras. Isso aí, de certa forma, impõe os prefeitos a cederem a pressões de servidores, só que já existe hoje, por exemplo, críticas de uma categoria, que é da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal, que se sentiu fora dessa questão aqui das exceções dos agentes das forças de segurança pública. Como você vê essa contrapartida hoje de estados e municípios para receber esse aporte? Todos nós temos responsabilidade e darmos a nossa contribuição para o enfrentamento dessa pandemia, né? Talvez a maior contribuição que a gente está dando são os empresários do Brasil, que passam um momento muito difícil, são os trabalhadores do setor privado, que não sabem nem se vão receber salário, porque a gente não sabe, ou se vão viver só do auxílio emergencial. E quando o governo federal também tem fundo. Muita gente prega, o governo federal pode emitir moeda, pode emitir dívida, mas com responsabilidade. Não podemos, para poder sobreviver agora, sangrar 20, 30 anos da nossa história futura. Portanto, eu acho que é preciso de dar esse gesto, é preciso esse comprometimento. O governo federal tem tratado isso com muita responsabilidade, porque eu acho que nós temos que ter calma e cautela. E, naturalmente, vamos imaginar que o cenário econômico possa retornar o mais rápido possível. Vamos pensar do outro lado. Vamos fazer um gesto agora, vamos todo mundo para o sacrifício agora, mas imagine que isso passe mais rápido do que a gente imagina e a economia possa voltar muito rápido. Naturalmente, nós possamos voltar para dentro do parlamento e fazermos as alterações necessárias. Mas esse gesto agora, essa atitude agora, ela é importante, ela é responsável. O governo federal, eu tenho muita confiança no ministro Paulo Guedes na questão econômica, o Roberto Campos Neto, do Banco Central, outra figura extraordinária, tem nos ensinado muito. E o governo federal sabe que está fazendo esse primeiro aporte agora, esse é consensuado, desse apoio de 60 bi em dinheiro e outros 60 em crédito de dívidas, por exemplo. E está se preparando, porque eu pensei pelo lado bom. Imagina que nós vamos demorar um pouco mais a sair disso. O governo federal tem que se preparar para daqui a pouco voltar e fazer mais um gesto de ajuda aos estados e aos municípios também. Então, é calma e cautela e muita responsabilidade. Qualquer atitude precipitada ou qualquer compromisso precipitado que possa tirar do Estado brasileiro, né, do governo federal, a condição de ter uma liquidez de entrega aos estados e municípios seria uma irresponsabilidade. Então, eu acho que o texto é bom, o texto é um texto que tem juízo, que tem responsabilidade, vai dar um respiro, sim, para o Estado brasileiro, para o Espírito Santo, algo em torno de mais ou menos 1.300 bi entre municípios e o governo estadual. Já é um primeiro gesto, acho que nós vamos ter, já é um respiro para os prefeitos, particularmente, eles vão conseguir aí cumprir um bom período da sua responsabilidade, dos compromissos que estão assumidos, e, naturalmente, é hora também de você cortar da nossa necessidade. Então, eu acho que é um valor que tem responsabilidade, que tem compromisso, tem muita segurança que o governo federal está se preparando para recuperar mais rápido, mas caso não aconteça, vai ter um gesto futuro e, naturalmente, ele possa aí fazer esse entendimento. Porque a vida também não acaba só nos serviços públicos, né? O mesmo recurso do governo federal ele precisa, para fazer o auxílio emergencial, ele precisa de disponibilizar recursos para o sistema bancário, para financiar de forma mais barata os empresários, para que possam ter compromisso com folha de pagamento, para que possam manter os contratos de pé. Então, o governo federal é um governo guarda-chuva e ele tem essa responsabilidade. E estou vendo muita segurança e determinação e realmente em ter recurso para município, para os serviços essenciais, para o Estado com os serviços essenciais. O auxílio emergencial é um gesto importante, imagina que nós vamos contemplar aí próximo de 70 milhões de brasileiros devem chegar nesse patamar de ser contemplado e tem que ter recurso, naturalmente, para poder manter empresas e empregadores. Isso é extremamente importante, porque a retomada da economia
além da presença do serviço público com infraestrutura, nós vamos precisar de recuperar o mais rápido possível a capacidade de empreender e de empregar das empresas brasileiras, porque efetivamente são elas que pagam impostos e isso volta para o caixa do governo para que a vida possa continuar. Deputado, eu quero ir mais à frente daqui a pouco para o senhor falar para a gente a sua visão do futuro depois da pandemia, do pós-pandemia. Mas Correto. antes eu queria falar do episódio do Supremo Tribunal Federal, que determinou, através de uma liminar, que o presidente não indicasse ou ele retroagisse a indicação para o seu, vamos dizer assim, amigo ou amigo da família como chefe da Polícia Federal no Brasil. O que o senhor acha dessa decisão? Foi uma interferência do Supremo Tribunal Federal, de um poder no outro, ou foi um mal-entendido? Como é que o senhor vê essa situação que aconteceu em Brasília? Olha, eu não sou advogado, eu não sou jurista, e, portanto, assim, eu não tenho nem palavras, vou dizer assim, em termos jurídicos, para poder fazer uma menção a esse fato. Mas eu convivi muito perto, por exemplo, quando da indicação do hoje ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, né? Alguém que vem do núcleo duro do governo, era um ministro de confiança do presidente Michel Temer, e assim o fez, indicando para o Supremo Tribunal Federal. Ali, então, eu não vi, honestamente, eu vi um exagero do ministro, do Alexandre de Moraes, que fez essa interpelação. Eu acho que isso é água passada, o presidente não querendo esticar a corda, teve esse entendimento, já fez a nomeação de um novo diretor da Polícia Federal, uma corporação que não é o diretor, ele é um gestor administrativo, na verdade, ele não é o gestor policial da investigação. Eu acho que isso é um caso superado, já temos um novo nome. Agora, eu achei um exagero do ministro do Supremo fazer essa interferência. Aí foi claro, né? Se você olhar a questão da Constituição, pelo que eu li, pelo que eu vi o juiz falar, é competência, sim, do presidente da República indicar o diretor da Polícia Federal. Ao mesmo tempo que eu acho que o diretor da Polícia Federal não tem o poder, ele não é investigador, ele não é polícia, é um quadro, quando você conhece a Polícia Federal, o quadro de delegados, o quadro de investigadores, de agentes, são homens preparados, né? Gente assim, talvez são os brasileiros, eu digo, a Polícia Federal, a Receita Federal, quando você vai, por exemplo, ao Itamaraty, são os brasileiros mais bem treinados. Então, eu não consigo imaginar que o diretor da Polícia Federal vá fazer interferência naquilo que for para a soberania nacional. Mas isso é um caso, acho que o Supremo exagerou, não haveria necessidade de fazer o escândalo que foi feito, mas é água passada, o presidente não quis esticar a corda, já nomeou um novo nome, e eu tenho certeza que a Polícia Federal vai continuar entregando aquilo que os brasileiros precisam, que é processo de investigação, de apuração dos fatos. E o bom, né, esse que assumiu agora é realmente um quadro muito qualificado, principalmente na história de currículo dele de combate à corrupção. Ainda falando dessa questão dos poderes do STF, né, Mourão mesmo hoje disse que vê uma disputa entre os poderes, né, e diz que Bolsonaro, exatamente o que o senhor acabou de dizer, tem direito de nomear quem ele quiser para ser o seu auxiliar, os seus auxiliares. Mas o senhor vê uma disputa de poderes, até porque a gente vê uma crescente de manifestações contra o Congresso Nacional, contra o STF, isso aí, a gente vê a cada dia uma pressão aumentando diante do que se vê no dia a dia entre os poderes. Olha, eu estou convencido, pela minha pouca experiência parlamentar, política, até mesmo assim partidária, nos últimos 5 anos, eu acho que nós estamos vivendo uma experiência da liberdade, nós estamos aprendendo. Eu estou convencido que é um processo de aprendizagem, né? Então, eu acho que nós estamos convivendo com redes sociais, nós estamos convivendo com esse novo normal da mídia, né? Tem um novo normal aí da pandemia, mas tem um novo normal da mídia, novas ferramentas de comunicação. Eu acho que nós estamos vivendo assim, o ápice da nossa liberdade. Acho que daqui a pouco, vou usar um termo que a gente usa muito, acho que as abóboras vão se ajeitar, todos nós vamos ter mais maturidade na nossa responsabilidade de atuação no nosso dia a dia, e com certeza é um aprendizado. Eu acho que é um processo de aprendizagem, né? Nós vivemos essa experiência, acho que todos nós estamos aprendendo muito, e tem essa coisa do rompimento político, ideológico, partidário, direita e esquerda, e todos nós estamos assim. Eu, particularmente, minha vivência dentro do parlamento,
como eu disse, eu estou 5 anos vivendo intensamente dentro do Parlamento Brasileiro, vivendo nos estados e vivendo no governo federal. Volto a dizer, eu acho que esse é um aprendizado. Todos nós estamos aprendendo a exercitar. E aí você tem extremo de todos os lados, mas eu acredito muito no bom senso, no equilíbrio do brasileiro, que não vai abrir mão de princípios, por exemplo, de combate à corrupção, não vai abrir mão de ter um Estado enxuto e necessário, para que possamos ter respostas rápidas para aquilo que for importante para todos nós, e, naturalmente, um Brasil que cada vez mais eu percebo que o setor privado ele quer essa liberdade para poder empreender, nesse diálogo, esse relacionamento, a relação de trabalho do nosso dia a dia. Nós estamos aprendendo isso, que a gente fala assim, tem que fazer a reforma trabalhista, não é para tirar direito, não. É para criar um ambiente de novos negócios. Você imagina quem era contra, por exemplo, e eu tratei desse tema recentemente, do trabalho em casa, né? Nós tentamos regularizar isso ainda no mandato passado do trabalho home office. E muita gente foi contra, achava isso um absurdo. E hoje se tornou, você vê que é uma ferramenta, talvez seja a única saída para muitas categorias nossas. As relações de trabalho hoje com essa pandemia, olha quanto aprendizado que nós vamos ter das nossas relações, dado o resultado pela dor, né? Não precisava de ser assim. Então, hoje a gente imagina que até bem pouco tempo atrás era impossível o Supremo não tinha tanta exposição, o Parlamento não tinha tanta exposição, né? Os próprios governos não tinham essa exposição, então esse é o novo normal, né? Mas acredito que nós estamos no ápice desse debate, mas nós vamos perceber que nós vamos ter juízo e responsabilidade para manter os equilíbrios na economia, que é extremamente importante para nós. Vamos fazer o debate ideológico de alguns temas, mas nós não vamos abrir mão de premissas de ter um Estado enxuto, de ter um Estado necessário, num combate claro à corrupção em todos os sentidos, porque se tem corrupto, também tem corruptor, né? E esse novo normal nosso são princípios e valores que eu estou muito convencido que nós vamos avançar muito com isso. E um setor empresarial que sempre foi escravo do governo, preciso dizer isso, quem foi empreendedor desse país realmente foi um sacrifício, porque criaram a cultura do trabalhador contra o patrão, de um contra o outro. Na verdade, o barco nosso é o mesmo, todo mundo é um trabalhador normal, um trabalha empreendendo, o outro trabalha prestando o seu conhecimento, a sua mão de obra e a sua dedicação, de forma que todos nós queremos ter renda, ter dignidade e uma liberdade para poder realmente ter a dignidade que a gente precisa e merece construir nossas famílias, sem abrir mão daquilo que são serviços essenciais, como esgoto, como logística, como segurança e como educação pública, naturalmente. Deputado, vamos olhar um pouco para frente, vamos olhar agora para o futuro no pós-pandemia. O senhor é um deputado muito ligado ao agronegócio capixaba, mas também é ligado ao setor empresarial, que o senhor acabou de falar agora do setor empresarial, do setor de eventos. Como o senhor vê o Brasil após a pandemia? Como essas empresas vão ter que se reinventar? Como serão os protocolos, na sua visão, em relação à agricultura, em relação a eventos, em relação à própria questão econômica? Como vai girar a economia no pós-pandemia? Nós temos 2 AC na nossa história, né? Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. Um AC e um DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos vivendo um outro AC e um outro DC. Nós temos um anti-coronavírus e um depois-coronavírus. Coincidentemente, é um outro AC e um outro DC. Eu estou convencido que nós vamos ter o chamado novo normal. Todos os nossos protocolos de relações pessoais, relações de negócios, vão ter que ser revistos, porque não podemos correr o risco de ficar expostos, né? Nós não podemos, caso gerações futuras tenham o mesmo problema que nós estamos tendo, nós não podemos correr o mesmo risco, né? Cometer os mesmos erros. Portanto, eu acho que nós vamos ter o desafio. E o Brasil, estou convencido, dentro desse novo normal, realmente ser um dos países com a capacidade de superar isso o mais rápido possível. Primeiro, que nós temos espaço físico e territorial. Essa é uma coisa extremamente importante, né? Você imagina a Europa, o próprio, até mesmo os Estados Unidos, eles não têm o espaço territorial para, vamos dizer assim, para expandir os seus negócios como o Brasil tem. Isso é extremamente importante, porque cada dia mais, eu acho que por um bom tempo nós vamos ficar aí realmente fazendo avaliações de aglomerações. Cada dia mais, se a gente puder distensionar, se puder desocupar os prédios, puder desocupar o centro das nossas cidades
e criar um novo mecanismo de negócio. Até tratei disso com algumas pessoas durante esses dias. Né? Os pontos comerciais, muito caros no centro da nossa cidade, possivelmente vão começar a ser revistos, porque aquilo que era oportunidade pode, com esse chamado novo normal, se transformar, inclusive, num problema. Então, eu acho que nós vamos caminhar por quê? Primeiro, o Brasil tem um potencial de crescimento em todo o seu território. Vamos imaginar, por exemplo, o turismo brasileiro. Nós muito pouco exploramos o nosso potencial turístico. Boa parte do turismo brasileiro era focado em cima de turismo de eventos, né, de aglomerações de pessoas. Réveillon, Carnaval, são festas típicas que juntam a gente no Brasil inteiro, no Amazonas, no Nordeste, São João no Nordeste. As nossas festas regionais, nós sempre partimos de uma lógica que o sucesso de um evento era aglomerar milhares e milhares de pessoas. Eu tenho a impressão que todos nós vamos começar, por exemplo, a rever esses protocolos. Então, isso vai abrir novas oportunidades. Então, acho que nós vamos, por exemplo, valorizar muito mais as nossas áreas verdes, vamos valorizar muito mais as regiões nossos parques, o nosso interior. Portanto, eu acho que nós vamos viver uma política chamada de fluxo reverso agora. Tudo aquilo que eu puder evitar dessas aglomerações tende a ser evitado. E quando não puder ser evitado, eu vou usar os protocolos de sanidade necessários. Nessa questão, nós não vamos brincar mais com a questão sanitária. Quantas vezes nós passamos, até bem pouco tempo atrás, nós fomos a algum escritório, por exemplo, que tinha um álcool gel lá e nós menosprezamos o álcool gel. Achávamos, com todo respeito, que aquilo era frescura. Né? Se nós víssemos uma pessoa com a máscara, achava essa pessoa está muito mal ou simplesmente essa pessoa está com nojo. Né? Se você lavasse a mão... Eu já vi muitos políticos, por exemplo, né, que tem a questão de cumprimentar as pessoas. Quantas vezes nós vimos na própria imprensa um político que depois de uma sessão de cumprimento, vamos dizer assim, passou um álcool gel na mão. E quantas vezes que nós vimos essa pessoa ser discriminada? Só estou citando um exemplo, né? Ou alguém, estou falando do político porque é ele que acaba sendo a exposição. O político, depois de cumprimentar as pessoas, lavou a mão imediatamente. Então, estou contando de detalhe para a gente ver que realmente a gente percebe o quanto que nós estávamos atrasados, porque nós não avaliávamos o risco dessa segurança. Então, acho que nós vamos, por exemplo, rever os horários dos nossos comércios. Às vezes a gente tem mania de apertar o horário e concentrar tudo no mesmo horário. Nós vamos rever o horário. Acredito eu que 10%, 15%, as pessoas já falam em algum lugar, até 20% dos trabalhadores já não vão retornar mais para dentro das suas empresas, vão continuar trabalhando home office. Você vê, hoje eu li uma matéria de uma grande empresa de São Paulo, ela tem 24 mil metros quadrados, o setor de escritórios. Tem um projeto montado para 40 mil metros quadrados. Estão revendo, porque hoje, diante dessa pandemia, os 24 mil já estão sobrando. Ela percebeu que tinha ali, não haveria essa necessidade, porque nós desenvolvemos novas ferramentas. E aí vale a tecnologia. Qual é o desafio nosso? Né? A dificuldade nossa, por exemplo, levar a educação para os nossos filhos que não estão tendo aula. Qual a dificuldade nossa de diálogo? É sinal de telefone celular que é ruim, a internet que não chega com qualidade nos rincões do nosso país. A gente percebe que os serviços essenciais de saúde precisam de ser reestruturados, a própria acomodação dos nossos hospitais. Então, tudo isso vai, eu disse, vou a expressão repetir novamente, até em excesso aqui, esse nós chamamos do novo normal. Né? Aquilo que era simplesmente algo de vaidade ou de zelo, vamos ter que repensar os nossos negócios. Por exemplo, nós já presenciamos durante esses dias shows online, né, à distância, que faturaram tanto igual quanto se fosse um show presencial. Né? As pessoas, porque você vai curtir muito mais a família, se você tiver a oportunidade na sua casa de botar um bom telão, assistir um show exclusivo, você vai pagar por isso como você pagava o ingresso. Não é porque está aqui ele vai ser liberado, não. Então, tudo isso vai, acho que, e ao mesmo tempo, não vai nos distanciar, eu acho que vai nos aproximar ainda mais, porque você vai começar a descobrir valores e coisas que você não dava muito valor, você vai perceber. E vai nos forçar, vocês que são da comunicação, então, a nos conquistarem, vamos dizer assim, né? Criar esse mecanismo, porque, e com isso,
Quando você olha o mapa da poluição das grandes cidades, da mobilidade de carro, de transporte, de gente, de passageiro e tudo, tudo isso mais, realmente é algo assim muito, muito desesperador. Então, esse nosso repensar. Nós vamos valorizar muito mais as nossas coisas. É o chamado fluxo reverso, como eu disse, em eventos. Nós vamos pensar, por exemplo, se falássemos há 6 meses atrás para ir para o padre fazer uma missa no Facebook da nossa cidade, que nós iríamos ficar dentro de casa, seríamos até tratados e ser expulsos da nossa igreja. E, de repente, se tornou uma ferramenta útil. Não estou dizendo para não mais ter a missa, não é isso que estou dizendo. As nossas salas de aula, né, acho que nós vamos repensar, né, porque tem custo de mobilidade, tem custo de transporte, né? Quantas crianças que têm problema têm que levantar às 4 da manhã para chegar na escola às 7, sair às 11, chegar em casa às 2 ou 3 da tarde. Né? Essa criança, ao invés de 5 dias em sala de aula, será que ela não vai poder ir só 3 e 2 dias ter aula online em casa? Estou trazendo questionamento. A dificuldade que nós tínhamos, por exemplo, da telemedicina. Né? Tinha um lobby para não ter telemedicina. Na verdade, ninguém vai fazer recomendação, mas pode ser um primeiro atendimento. Né? Volta o desafio de ter tecnologia, de ter telefone, de ter internet. Né? Na verdade, quantas vezes nós saímos da nossa região para pegar um ônibus, pegar um avião, para assistir um show, porque é bom estar de corpo presente, mas tem um risco, então você vai fazer avaliação de risco, mas isso é um carro na estrada. Então, eu estou muito confiante, sim, realmente estou muito determinado, estou estudando muito isso. Né? Acho que não. E o Espírito Santo, falando especialmente para o nosso estado, eu acho que assim, é fantástico, cara. O que nós temos aqui de potencial, de oportunidade, é algo assim, é agora ou nunca. Ou a nossa geração aproveita esse momento e faz as mudanças que tem que ser feito para a gente se preparar para esse novo cenário, ou nós vamos perder o bonde da história. Porque, naturalmente, os grandes centros vão ter esse problema. Você vai para o grande Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, São Paulo, olha, não tem muita saída. As cidades do interior, elas vão ter vantagem em relação a isso. Por exemplo, Caparaó, por exemplo, aí Venda Nova, Pedra Azul, essa região ela vai sair na frente na hora da retomada? Elias, eu estou convencido que o Espírito Santo pode ser realmente a grande startup, vamos dizer assim, a grande vitrine para poder ser feito esse teste. Eu acho que as nossas praias são praias pequenas e permitem uma organização maravilhosa, então uma riqueza cultural. Quando você vai entrando para o interior do nosso estado. O Caparaó é uma dádiva, nós temos o Caparaó, e é um pecado não darmos o Caparaó que ele precisa e merece. É um lugar, é um ambiente digno, de bom clima, de boa água, de boa água. Assim, o Caparaó tem tudo para poder ser feito. Quando você vem assim, então você imagina, eu preciso de água, de espaço físico, de bom ambiente. E o que é que eu preciso? Preciso de internet, comunicação, estrada decente, serviço de segurança, qualificar cada vez mais o serviço, que é extremamente importante. Você imagina que o Estado, e eu atuei muito isso, tinha a política da centralização das UTIs, né, dos serviços especializados de saúde. Nós precisamos fazer fluxo reverso. Nós precisamos de estruturar por regiões serviços de estrutura de saúde para atender as pessoas. Isso atrai novos negócios, atrai novas oportunidades também. E aí você pega aqui, eu tive a oportunidade desses dias, eu fui, por exemplo, você vai a Pancas, a Nova Venécia, você vai a Vila Pavão, né, você tem um maciço rochoso ali, que é algo único no mundo, assim, um cenário de oportunidade. Então, o Espírito Santo acho que vai crescer muito nos eventos de interior, chamado fluxo reverso, onde você tem mais espaço para as pessoas, você pode ter um mecanismo aí de explorar muito mais as riquezas naturais. Vou citar a Grande Vitória, tratei disso recentemente, vou voltar a falar. Eu não consigo entender como que os governantes até hoje não se vocacionaram a ver o potencial que é o Mestre Álvaro. O Mestre Álvaro é um parque ao lado de um aeroporto. Você tem que trazer especialistas do mundo todo, estruturar o Mestre Álvaro para ser um grande... Você colocar ali 10, 12 mil pessoas no final de semana, ou com esporte, com atividade cultural, atividade espiritual, seja lá o que for, mas é um ativo de negócio que nós temos, ou seja, as pessoas tiveram oportunidade, vão ao shopping fazer uma comprazinha básica, mas vão passear, pegar o Mestre Álvaro, estado da Grande Vitória, e transformar num grande parque.
pegar a região do Caparaó, vamos mostrar essa emblemática aqui, e transformar num grande parque com tudo pronto, ou seja, você vai assim, um shopping verde a céu aberto. Você vem aqui para a região de Vargem Alta, Venda Nova, Domingo Martins, Santa Teresa, esse rochoso aqui. Mas quando você vai, por exemplo, você pega Mimoso do Sul, você pega aquelas pedras de Mimoso do Sul, os pontões ali, aquilo é algo único no mundo, tem que ser criado um ambiente de negócio ali por perto. Você vem para a Estrela do Norte, em Castelo, ou você pega essa subida do mar, né? Quando você sobe para Vargem Alta, você pode vir por Iconha, você vem por Alfredo Chaves, né? Você tem que são rodovias de contemplação. Então, esse é o nosso desafio. Qual é o desafio, então, que tem que ser feito? Levar a infraestrutura, estrada decente, serviço de segurança de comunicação, serviço de resgate, né? Serviço de internet, né? Levar a boa gastronomia. A boa gastronomia não é levar os grandes chefes, não. É qualificar esse arranjo local, porque cada dia mais nós vamos valorizar. E aquilo que era uma oportunidade, hoje virou quase que a única saída para todos nós. Você pega essa região, você sai de Colatina ali, né? Vou dar um exemplo, você pega Pancas, você pega Vila Pavão, você vai até Nova Venécia por ali, aquele maciço roçoso. Aquilo ali é um shopping a céu aberto, um ambiente que, se nós temos fluxo reverso, o aeroporto nosso é perto, vamos trabalhar para poder qualificar isso ainda mais. Então, acho que o Espírito Santo tem essa coisa da oportunidade olhando para o continente. E quando eu olhar para o mar, o nosso negócio efetivamente é comércio internacional. O Espírito Santo precisa de juntar um pouquinho de dinheiro que tem. Nós precisamos de estruturar mais 3 ou 4 grandes portos no Espírito Santo, o nosso Porto Central em Presidente Kennedy, o nosso Porto de São Mateus, o próprio Porto de Vitória sem uma readequação. A Aracruz também está numa rota importante, porque o Espírito Santo não tem espaço físico para ser uma grande plataforma produtora, mas ele pode ser e se organizar a grande porta de saída do Brasil. Então, o comércio exterior é uma aptidão do Espírito Santo, que eu acho que foi muito conversado nos governos anteriores, mas isso não foi feito. E tudo isso vai trazer valor agregado aos produtos do Espírito Santo. Ao café, ao mamão, ao tomate, ao leite, às rochas ornamentais. O Espírito Santo é uma verdadeira fonte de pedras preciosas. As nossas rochas ornamentais, elas têm que ganhar o status de pedras preciosas, para que eu possa remunerar bem o minerador, para que eu possa remunerar bem os trabalhadores, para que o Estado tenha uma arrecadação decente, porque é um recurso natural que ele não é renovável. Então, se o pouco tem que sair com valor agregado, para que todo mundo ganhe mais dinheiro com isso, né? Isso vai fazer o que eu chamo o Espírito Santo deixar de ser um estado de produto e ser um estado de conceito, porque quando ele é conceito, ele é marca. E quando ele é marca, ele torna opção preferencial de compra. E aí eu vou trabalhar com o mercado mais especializado. Eu quero que o tomate do Espírito Santo, que a banana, que a gengibre, que o leite, que o café, ele tenha um conceito tão quanto importante para que ele seja opção preferencial do comprador no mundo todo. E, naturalmente, isso vai virar riqueza para o nosso povo. Isso valoriza o território. O território, quando ele é valorizado, você organiza o crescimento da nossa cidade, você organiza o crescimento populacional, e aí todo mundo acaba ganhando, porque tudo isso vai refletir em qualidade de vida. Wanderson, mais uma pergunta? Não dá para, chegando na nossa reta final do nosso ponto de vista aqui, uma pergunta que não pode ficar fora dessa pauta, que são as eleições municipais. Deputado, o que o senhor está sentindo aí no Congresso, entre seus colegas, né, entre os líderes partidários, os presidentes de partidos, em relação às eleições municipais? Vendo que já se aproxima, estamos muito próximos aí do calendário eleitoral, e se fala de um adiamento das eleições, onde juízes assumiriam as prefeituras. Como que o senhor vê essa questão? Como que isso está sendo discutido no Congresso e no Senado? Como o senhor tem visto essa questão? Deixa eu completar essa pergunta. Deixa eu completar essa pergunta, por gentileza. Como esses candidatos vão pedir voto? Qual vai ser o maior desafio desses candidatos a prefeito nessa próxima eleição? Porque, como você mesmo falou, pós-pandemia, tudo vai ser o novo normal. Então, o que é o novo normal? O que será o novo normal nas próximas eleições? Olha, eu acho que primeiro nós estamos perdendo uma boa oportunidade de enfrentar o desafio de unificar as nossas eleições. Esse é um debate que está posto, tem gente a favor e contra, mas eu acho que nós deveríamos ter coragem de fazer esse enfrentamento. Assim, se precisava de uma justificativa está dada, né? Vamos dizer assim. Mas eu não vejo essa determinação, principalmente quando se trata do Supremo, até mesmo dentro do Parlamento. Eu
estou convencido que nós vamos ter que adiar as eleições. A cada dia mais eu estou convencido disso, até porque um perigo, vamos dizer assim, um risco de nós termos eleições durante a pandemia, tendo em vista essa loucura que nós estamos vivendo. Então, eu estou convencido que a cada dia mais eu estou percebendo que nós podemos ter um adiamento aí para 2 ou 3 meses, já parece razoável, se a pandemia seguir o ciclo dela que fez nos outros países e começar em breve uma curva de descendência. Isso feito, nós teríamos então um prazo aí de 65, 90 dias antes de dezembro para que possamos realizar essas eleições e darmos posse aos prefeitos, em definitivo, a partir de 1º de janeiro, e a vida, com a vez um atrasozinho menor, estão preparando para isso. Então, a cada dia mais eu percebo que tem um amadurecimento no sentido que possamos aí, avalio eu, acho que junho é a definição, é o marco temporal, não sei se vocês... mas pelo que eu estou ouvindo em Brasília, escutando em Brasília, junho é o marco temporal, possivelmente nós estamos caminhando para ter essa postergação. Eu defendo essa postergação. Repito, uma boa oportunidade seríamos unificar as eleições, mas não vejo ambiente para isso. Mas eu acho que caminha aí, eu defendo e acho que caminha aí para a gente poder adiar essas eleições aí para final de novembro, dezembro, se a pandemia seguir o ciclo que seguiu em outros países, e aí até final de maio, junho, começar uma curva de descendência e tenhamos um prazo aí razoável antes da eleição, vou dizer assim, 65, 70 ou até 90 dias, para que possa organizar o processo, porque campanha eleitoral mesmo, ela já está no prazo, fala 45, mas ela se torna só 30 dias. Então, a gente precisava de estar bem normalizado aí, vamos dizer assim, início de setembro, para ter segurança de fazermos as eleições com segurança aí no início de dezembro, e aí a Justiça Eleitoral ela corre o seu processo e possa dar posse aos prefeitos, aos novos vereadores, já em 1º de janeiro. Mas, de qualquer forma, o calendário eleitoral já está prejudicado. Tem preciso de fazer o corpo a corpo, né? Eu não tenho... mas, assim, do ponto de vista do corpo a corpo, primeiro que eu acho que o trabalho já estaria feito. Agora é campanha, né? Efetivamente, a minha experiência que passou por 3 eleições, não tem vou dizer assim, quem fez está feito, né? Agora, esse período, agora mesmo que fosse um ciclo normal, é um período de amadurecimento de entrega. Então, e o desafio também, né? Você está forçando, eu estou vendo muita gente que não tinha rede social, muito pré-candidato que não tinha Instagram, que não tinha nem WhatsApp, que não tinha Twitter, ou seja, também está uma forma, está todo mundo reaprendendo. Eu acho assim como as empresas estão tendo que se readequar para ficar de pé, quem quiser ficar na vida pública também vai ter que criar essas ferramentas dessas formas de comunicação para estar preparado para todos os cenários. Esse novo normal, né, vai nos exigir uma mudança de postura, principalmente dos políticos. E claro, é um momento delicado da política brasileira, é hora de ter posição firme, ter convencimento. Então, eu acho que vamos ter boas surpresas do ponto de vista assim, da própria produção. Estou dizendo, quanta gente estava na lista candidato a vereador ou a prefeito, as eleições são agora, que achava, não vou mexer com o Facebook, não tenho WhatsApp, não gosto disso, né? Eu não quero ter rede social, tem que se mexer. Então, eu volto a dizer, os políticos têm que fazer igual o setor privado, têm que se reinventar para comunicar diferente com os seus eleitores, naturalmente, e uma oportunidade, inclusive, de ter novos votos, né? Porque se você muda a ferramenta, você tem uma base consolidada, você tem até a oportunidade, inclusive, de você ter uma plataforma e conversar com novos eleitores, e eu espero que a gente possa ter as eleições, se assim for o rito legal, e que o resultado seja o melhor possível para o bem dos municípios do Espírito Santo, lembrando que é preciso ter esse alerta, né? Quem for candidato aí agora a vereador ou a prefeito não vá oferecer lote na lua. É preciso ser muito honesto com seus eleitores, com seus munícipes, porque nós vamos viver, sim, do ponto de vista das contas públicas, talvez os períodos mais duros da nossa história. Então, esse diálogo tem que ser feito de forma muito franca e objetiva, para que você não ofereça algo que você não tem minimamente condição de você entregar depois. Então, juízo, calma, cautela, muita responsabilidade,
para que você possa ter um diálogo franco, tendo visto a sua responsabilidade, que você vai assumir uma Câmara ou uma Prefeitura a partir de janeiro, sabendo que o cenário econômico, tanto municipal, estadual e federal, vai ser um cenário desafiador. Então, esteja preparado, porque vai ser vida dura, mas eu tenho certeza que desse limão vamos fazer uma limonada e vamos construir o Espírito Santo, os municípios brasileiros, cada vez melhor para todos nós. Deputado, deputado Evair, muito obrigado pela sua atenção, por essa entrevista, estreando o nosso programa Ponto de Vista. Você deu um ponto de vista em várias áreas da política, da economia, política local, política do Estado, pós-pandemia, enfim. Eu acho que foi bastante proveitosa, nós te agradecemos. Quero agradecer também ao Wanderson Amorim, nosso editor, né, que participou com a gente, e até uma nova oportunidade, deputado. Olha, agradeço muito a oportunidade, né? É um aprendizado para todos nós, né? É o novo normal nosso que eu vou fazer, espero poder fazer isso outras vezes. Né? Ao Wanderson, né, seu trabalho, ao Elias, obrigado por essa oportunidade. É um aprendizado. Para poder finalizar, tipo assim, são dias difíceis para todos nós. Né? Na vida pública está mais difícil ainda, está muito desafiador, porque está todo mundo realmente vivendo os piores dias do ponto de vista emocional. Eu tenho conversado muito com psicólogos, psicanalistas, com médicos, né? Depressão, assim, doenças. Nós vamos ver, até as doenças vão ser outras, possivelmente, depois que passar essa pandemia. Então, assim, está muito preparado, desafiador, mas compromisso nosso de trabalhar, de tentar encontrar respostas e soluções para os problemas que estão postos nossos. Desafios nossos, nós falamos pouco, eu espero poder voltar aqui no programa para falar assim, da economia. Eu estou muito confiante. O Brasil tem um bom pacote para poder realmente fazer tudo isso. Vamos trabalhar, poder refazer a nossa infraestrutura. O Espírito Santo, isso é desafiador, mas estou muito animado, estou muito confiante, estou muito centrado no problema que nós estamos vivendo dele. Ouvir, nesse momento, os especialistas em saúde pública, porque esse é o momento deles, é o auge deles, aí, tipo, no bom senso, vai fazer esse equilíbrio. Né? E eu sempre fui um defensor, como eu disse, vamos todo mundo usar máscara, a máscara é pedagógica, né? Ela é um símbolo, mesmo que você, é um símbolo, ela é pedagógica, isso vai nos fazer um novo comprometimento. Vamos aí manter o bom senso na aglomeração de pessoas. Se nós fizermos isso, nós vamos passar mais levemente. Né? O Sul tem dado, o Sul do Estado, primeiramente, um show nisso. Né? Os municípios nossos estão todos de parabéns, porque efetivamente tem casos pontuais, um ou outro ali, mas a média, eu percebo as pessoas com bom senso, com equilíbrio. Vamos superar a pandemia e vamos ficar de pé e vivo para retomar o mais rápido possível e fazer realmente do Espírito Santo o grande oásis que a gente quer para os capixabas e uma referência para todo o Brasil.